gente escolhe, e mais do que nunca escolhe, criar a partir disso que a Ná falou, né, sobre o quanto a gente tem escolhido criar mais leveza para a nossa vida. Então, a gente escolheu aproveitar, né, o dia para conversar um pouco sobre isso. E eu falei nos stories agora, há uns minutos atrás, convidando todos para o Zoom. E com certeza a energia da alegria e da felicidade, ela é muito mais curadora do que a energia do medo e da insegurança que está, né, andando por aí. Então, pensando nisso tudo, a gente escolheu falar com vocês, né, por esse tempinho que a gente vai estar aqui e trazer algumas ferramentas para que a gente consiga com mais facilidade criar essa energia da felicidade no nosso dia. Oi, Dica, acabei de te mandar o link ali. E é isso, né, pessoal? A gente precisa driblar tudo isso. Uma coisa que nós falamos hoje de manhã na live, eu e a Louise, que a gente fez no Instagram, é o quanto a gente tem a capacidade de atingir todas as pessoas, né? Quando a gente começa um grupo começa a disseminar alguma informação. Então, o quanto as informações elas chegam muito rápido para todo mundo, de uma maneira muito presente, muito forte. E nesse momento, como seria a gente criar a energia da felicidade, da diversão, da alegria e fazer com que essas coisas cheguem e se dissipem de uma maneira muito rápida e atinjam todo mundo, para que todas as pessoas comecem, então, a vibrar nessa energia, a levar mais felicidade, mais alegria para as pessoas ao redor, que possam compartilhar, né, conteúdos que sejam contribuição, que sejam leves, que tragam diversão, e não só aquilo que gera, né, problema, que gera medo, que gera dificuldade. Como seria a partir de agora a gente começar a escolher pela energia da felicidade, da gratidão, da diversão. Então, que todas as nossas escolhas a partir desse momento, elas vibrem nisso e que a gente consiga fazer essa vibração atingir o máximo de pessoas possível. Eu acho que é bem desafiador, né? A gente, nesse momento em que a gente está passando, fazer isso, mas eu acho muito importante que a gente quebre essa energia, né, que está acontecendo e que está se proliferando do medo, do pavor, né, da insegurança. Agora há pouco eu fui ao banco, eu tinha que fazer uma coisa que não podia fazer pela app, que não conseguia fazer no caixa eletrônico, e aí ali no banco eles estão com medidas, né, protetivas, entram 2 pessoas por vez, enfim, e aí ficou um pessoal do lado de fora na fila, esperando. Não entram para não criar muito tumulto lá de dentro, mas em compensação ficam mais pessoas do lado de fora. E aí, eu acho que são nesses momentos em que, se a gente não consegue, né, de repente, entrar com alguma fala sobre a felicidade, sobre a gratidão, são nesses momentos em que a gente escolhe não criar mais da energia negativa, porque aí na fila fica o pessoal reclamando, falando mal do coronavírus, falando mal do banco, reclamando da situação. E como seria, né, a gente, mesmo que a gente não consiga naquele momento, eu não parei, não percebi de dizer, olha só, peraí, vamos meditar aqui, pessoal. Não, mas eu também não virei para trás, como todo mundo estava virando, e reclamando, e dizendo, isso é mesmo, que absurdo, que desrespeito, é um absurdo, porque o coronavírus existe. Então, fazer, né, a nossa parte. Isso é muito importante. Porque aí eu pensei, era eu, uma pessoa e um monte de gente reclamando. Mas se eu tivesse me alinhado com aquilo, seria mais uma pessoa falando mal, né, trazendo uma energia pesada, uma energia negativa. Não, eu fiz o que eu podia, me concentrei, falei alguns mantras, algumas coisas que eu tenho, né, algumas ferramentas, mas eu não entrei naquilo. Com certeza eu fiz a diferença naquele momento. Mesmo que eu tenha sido uma pessoa, né, ao redor de mais 10 pessoas falando coisas ruins. Então, são nesses momentos em que a gente tem a possibilidade de fazer diferente, que a gente faz diferente com as ferramentas que a gente tem. Então, acho que, né, essa é a ideia que a gente trouxe, e a gente vai apresentar algumas ferramentas para que vocês tenham mais facilidade e que realmente consigam fazer essa diferença, né? Como mudar essa vibração que hoje em dia
tá mais forte do que nunca, né? A vibração do medo, da negatividade, né, da insegurança. É muito importante a gente saber que tudo aquilo que eu me alinho e concordo, ou que eu resisto e reajo, eu tô dando significância e tô tornando valioso, verdadeiro e real. Nesse momento, onde todo mundo está falando de uma coisa em comum, o quanto a gente não está vivendo essas duas polaridades, né? Que é, ou a gente está se alinhando e concordando com a realidade que está sendo trazida para a gente, ou a gente está resistindo e reagindo, querendo não ser as pessoas que vão, não sei o quê, nananana. E como seria se a gente percebesse tudo o que é possível criar a partir desse momento, sem ter que ter um ponto de vista fixo ou sem ter que ter um julgamento sobre o que esse momento é, o que ele vem trazer, né? Porque a gente traz muita consciência à tona, a gente está sempre falando sobre o que está se criando, quais são as possibilidades que estão sendo geradas. Mas como seria se a gente reconhecesse que nós estamos vivendo um momento onde toda e qualquer coisa é possível, e toda e qualquer coisa ela pode ser gerada e criada a partir de agora. Então, por que não criarmos a energia da alegria, da gratidão, da diversão, da felicidade, propagar isso para várias pessoas e fazer com que todo mundo consiga receber disso. A Janice trouxe ali, né, que com ela foi assim inicialmente. Eu e a Luísa, a gente conversou muito sobre isso. Porque para a gente também foi exatamente assim. Né? A gente entrou em algum momento nessa coisa de... Porque o que acontece? Eu não percebi em momento algum peso nisso tudo. Para mim veio sempre uma sensação de que algo vai mudar e que vai mudar para melhor. Apesar de tudo que está sendo gerado. Mas o que acabou acontecendo em alguns momentos? Eu entrei naquela situação de, não, mas aí eu não vou falar, eu não vou trazer, eu não vou olhar. Não, né? Isso é resistir e reagir ao que está aí. Assim como muita gente deve ter se alinhado e concordado, comigo eu resisti e reagi. Quantos de nós não fizemos a mesma coisa? Ao invés de parar para perceber o que se requer e o que pode ser criado a partir deste momento. Essa coisa, né, que a mãe trouxe, parecia que se eu não escutasse ou falasse nada, não tornaria realidade. Eu caio, às vezes, nesse espaço, sabe? Dizer assim, eu não quero saber, eu não quero olhar o grupo, eu não quero que tu me fale nada, mas as informações, elas são importantes. A gente não pode simplesmente negar o que está acontecendo, e não é o que a gente quer. A gente quer, olha só, olhar para isso, tá acontecendo. O que eu posso criar a partir disso? Né? Quais são as escolhas que eu tenho para criar alguma coisa maior? Como eu posso contribuir com isso que está acontecendo? Porque se a gente ficar, né, resistindo, a gente não contribui. Se a gente ficar alinhando, a gente também não contribui. Ou eu crio mais disso, ou eu fico fingindo. Exatamente, ou eu fico fingindo não aconteceu. Em nenhum dos casos a gente contribui para o processo. E foi o que eu falei, né, na live de manhã, a gente vai ter que passar por isso. Né? A gente está seguindo orientações, a gente já sabe o que tem que fazer, quais são as prevenções, as atitudes que a gente tem que tomar. Mas então, como seria a gente fazer isso a partir de uma vibração alta? Sabe? A partir da energia da alegria e da felicidade. Já que estamos todos aqui, então como seria a gente criar a partir de um espaço onde não é nada ruim, onde não é nada triste, nada inseguro e nada com medo? É sempre tudo a partir da diversão e da felicidade, da alegria. Porque eu com certeza acredito que isso cura muito mais do que qualquer outro tipo de energia. A alegria e a diversão, né, elas são extremamente contagiantes, né? E a gente tem essa possibilidade de contagiar as pessoas a partir disso e não a partir do sofrimento. Então, vamos começar a escolher a partir da alegria e da felicidade. Eu acho que com isso a gente pode começar a vou explicar para vocês um pouquinho do que eu e a Louise percebemos, né, a respeito desse Zoom. Nós temos várias ferramentas para compartilhar.
Mas nós escolhemos ir fragmentando essas ferramentas em diversos Zooms para que a gente possa ir atingindo cada vez mais pessoas e para que a gente possa também ir dando possibilidade de vocês utilizarem a ferramenta que aprenderam, né? Porque às vezes a gente entrega umas quantas ferramentas e aí as pessoas ficam, mas eu não sei qual que eu uso, e todas elas podem ser utilizadas em todos os momentos. Então a gente vai trazer uma ferramenta e algumas coisas que são processos para vocês irem trabalhando em vocês durante esses dias até o próximo Zoom. A gente ainda não definiu a data do próximo, mas será bem em breve. E aí a gente vai passando essas informações e a gente vai trocando, né, conteúdo, a gente vai conversando, a gente vai criando mais juntos. Né? Eu e a Lu, a gente está super à disposição para todo mundo que quiser conversar com a gente, chamar no WhatsApp, pedir uma contribuição. Né? E acredito que, como nós, muitas pessoas que estão aqui hoje, os que eu sei, a Janice, a Fátima, a Fernanda, a Olenka, a Inês, a Magda, a Cíntia, todos trabalham com as técnicas que a gente vai trazer. Então, acredito que todos também possam contribuir de alguma maneira, né? E a gente escolheu a primeira ferramenta, a quem pertence isso. Quer falar, Lu? Sim. O A Quem Pertence Isso, ele faz parte de uma série de perguntas que a gente aprende, né, no curso de barras de Access, que faz parte de todo esse mundo de Access. E essa é uma pergunta, eu gosto muito de falar sobre perguntas, né? Sempre trazer uma pergunta para a situação. E aí a gente escolheu essa, que é o A Quem Pertence Isso, porque o que eu percebo da situação, né? Nós somos pessoas que se conectam o tempo todo. Nós estamos todos conectados aqui. E muitas vezes a gente acaba percebendo e se conectando com coisas que não são nossas. Sentimentos e sensações que não são nossos. A gente olha o noticiário e aí se sente ruim, se sente mal por todas as notícias que a gente está vendo. A gente conversa com alguém que está passando por um momento difícil e se sente triste. É muito comum a gente, né, captar essas coisas que a gente vê de outras pessoas. Então, o A Quem Pertence Isso, ele vem para nos trazer clareza dessas sensações, dessas percepções que a gente está tendo, desses sentimentos e essas emoções. Porque muitas vezes isso não é nosso. E a gente carrega aquilo ali sem se dar conta que não é nosso. Então, a gente tem, né, uma tristeza, um medo, um pânico, e isso sequer é nosso. Se nós estivéssemos agindo por nós mesmos, a gente estaria vibrando numa energia totalmente diferente. Então, usar o A Quem Pertence Isso faz com que a gente se dê conta de que isso não pertence a nós, pertence a qualquer outra coisa ou pessoa, mas não é nosso. E a partir desse momento, então, a gente pode escolher vibrar de uma outra maneira. Nós somos como Bob Esponjas psíquicos do universo, né? Nós estamos todos conectados quanticamente. Então, é muito fácil a gente perceber a energia de outra pessoa ao invés da nossa. Nós estamos muito conectados com o coletivo também, né? Um exemplo que eu acho muito legal de sempre trazer eu não sei se vocês já perceberam, já notaram ou se viram em alguma coisa mais antiga, assim, que as pessoas falavam que, por exemplo, um grupo de mulheres que convivem juntas, elas menstruam mais ou menos na mesma época. Né? Então, isso é um exemplo que eu acho muito legal de trazer do quanto nós estamos conectados energeticamente para vivenciar situações e reagir a elas mais ou menos da mesma maneira. Então, a partir desse exemplo, eu acho que fica muito claro da gente entender o quanto a minha energia ela acaba incidindo na energia que está nas pessoas ao meu redor. E nesse momento que nós estamos vibrando coletivamente em prol de uma situação, o quanto nós não estamos captando os sentimentos, as sensações, as emoções e os pensamentos de pessoas que não estão escolhendo vibrar positivamente. Ou o quanto nós estamos vibrando na energia das pessoas que estão com medo do que pode acontecer. Uma realidade que eu tenho percebido muito, que eu tenho visto, são as pessoas que são, assim como eu, autônomos, ou pequenos empresários, microempreendedores, né? Que estão apavorados com a situação porque acham
podem quebrar, ou que da onde vão tirar dinheiro, sabe? E várias outras coisas. E o quanto isso está criando um caos coletivo na parte de empresários do país, né? Do planeta, sei lá, de todos os lugares. O quanto as pessoas estão ficando muito mais com medo do que reconhecendo que esse pode ser o momento de criar algo que não foi criado até então. O quanto abre-se um nicho para outras possibilidades. Mas muita gente, ao invés de reconhecer isso, está escolhendo vibrar a partir do medo do que pode acontecer, ao invés de viver um dia após o outro. Eu acho que isso tem super a ver com coisas que a gente fala o tempo todo, né? Do quanto a gente cria a partir do medo. Quando a gente entra nesse desespero de que, meu Deus, eu não vou ter o que fazer, o que vai acontecer, a gente cria uma energia esquisita. Em vez de parar, pensar, não, só um pouquinho, o que eu posso fazer? Quais são as possibilidades que estão aqui que eu não estou enxergando? Sempre fazer perguntas. E não cair na definição de que vai ter uma crise econômica, de que eu não vou ter clientes, de que, meu Deus, vai faltar comida. Não! Porque quando a gente trabalha a partir dessas definições, a gente só cria mais disso. Se eu achar que vai faltar comida no supermercado e entrar em desespero e for no supermercado, eu vou comprar muito mais do que eu necessito e eu vou criar mais disso. Em vez de parar e perceber o que eu posso fazer, o que está aqui disponível para mim que eu não estou reconhecendo. Como sobrecriar essa situação? Quando a gente entra na pergunta, a gente sai da definição e permite que infinitas possibilidades cheguem. E isso serve para tudo. Então, esses sentimentos e essas sensações que a gente tem, na maioria das vezes, não são nossas. A gente viu no noticiário que, meu Deus, vai ter uma crise econômica, e aí tu, né, absorveu aquilo. E aí, se tu usar o a quem pertence isso, não precisa esperar uma resposta, saber de quem é isso. Mas tu vai conseguir reconhecer que não é teu. E aí tu vai conseguir sobrecriar, trazer mais leveza, mais segurança, mais tranquilidade para poder olhar para as outras possibilidades que estão surgindo. Eu vou trazer um exemplo é ótimo, um exemplo prático para vocês de algo que aconteceu comigo ontem. Ontem à noite eu recebi um áudio e quando eu escutei o áudio eu fiquei super nervosa naquele momento. E eu comecei a passar mal, assim, a ficar entupada, ficar, meu Deus. E o meu coração acelerou e eu comecei a sentir medo. E eu comecei a me dar conta, assim, só um pouquinho, se estava tudo bem até esse momento, da onde veio isso? E aí eu comecei a fazer essa ferramenta, que ela nada mais é do que a gente ficar perguntando, no sentido de pergunta mesmo, de questionamento, a quem pertence isso? Então, é a gente repetir várias vezes a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, para a gente ir trazendo para o nosso corpo a consciência de que aquele sentimento, ele não é nosso. Se ele não é nosso, a gente não tem por que ficar com ele, né? E foi muito, muito louco, porque eu comecei a fazer e eu achei que eu ia vomitar no início. Eu comecei a fazer, e aquilo foi dissipando, 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 dissipando. E o quanto a gente tá, todos nós, né, que somos todos seres infinitos e curadores, o quanto a gente está tentando curar a energia do planeta através dos nossos corpos. Eu acho isso uma coisa imprescindível da gente falar. Né? Eu, como fisioterapeuta, eu consigo reconhecer muito fácil já, hoje em dia, o quanto a gente usa o nosso corpo para curar alguma situação, para curar alguma emoção, para curar alguma pessoa. E será que nesse momento a gente não está também fazendo isso, usando nossos corpos para tentar curar essa energia que está circulando? Então é muito importante a gente fazer o a quem pertence isso nesse momento, para trazer para os nossos corpos a consciência de que esses sentimentos, pensamentos e emoções que estão vindo, eles são do coletivo, eles não são nossos. E quanto mais a gente... Um passarinho aqui na minha janela, que ele está querendo entrar aqui, eu acho. Quanto mais a gente conseguir dissipar isso e mudar a frequência que a gente está vivendo, mais a gente vai dividir as sensações boas com as outras pessoas, e não aquilo que é
pesado, não aquilo que o nosso corpo está trazendo como dificuldade. Porque se a gente precisa fazer a quem pertence isso para eliminar coisas que não são legais, a gente vai começar a criar aquilo que é mais legal, né? E também dividir isso com os outros. Uma coisa muito importante que eu percebo é assim, ó, quando a gente está naquele momento que não quer, eu não quero proliferar notícia ruim, eu não quero, e aí entra alguém e fala alguma coisa. Tu também não vai reagir a isso, né? Não vai dizer, olha só, por que tu tá proliferando isso? Porque... Não, a gente precisa trazer consciência, sabe? Não é ir lá e lutar contra o que está acontecendo, sabe? Lutar contra isso. Não, é simplesmente deixar que aquilo não tome conta de ti. E quando, né, quando perceber, se possível, manifestar e proliferar a energia da felicidade, da alegria, da tranquilidade. Mas também ficar lutando contra isso não vai resolver nada. Né? Porque eu digo, o quanto a gente recebe notícia no WhatsApp. Bom, o meu WhatsApp está o tempo todo, né? Às vezes coisas falsas, às vezes coisas verdadeiras. Mas se eu for lá e ficar discutindo com essas pessoas, isso também não cria nada. Então, né, quais são as escolhas que a gente tem? Quais são as possibilidades que estão aí que vão ser mais eficazes, vão ser mais contribuição para que a gente cada vez mais atinja mais pessoas com essa energia, com essa vibração alta? Então, hoje, o que a gente pode fazer, né? Nós temos à nossa disposição a possibilidade de fazer perguntas o tempo todo. Como a Louise falou, as perguntas, elas vêm para abrir espaço, onde a gente está vendo só limitações. As perguntas, elas vêm para expandir as possibilidades. Toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente abre um espaço para criar uma nova possibilidade. Então, usar o a quem pertence isso em forma de pergunta e outras perguntas que nós vamos ir passando para vocês aqui agora, durante o Zoom, abre um espaço para a gente reconhecer aquilo que a gente não estava reconhecendo até então. Uma coisa que eu acho que é muito legal da gente fazer é excluir, assim, tipo, o comentário, né? Como a Lu falou, tipo, quando vem um negócio num grupo, tu olhar para aquilo ali e dizer, porque na hora vem ou um sentimento de ai, meu Deus, que raiva essa gente mandando isso de novo, ou vem aquela coisa tipo, ai, verdade, eu não tô me dando conta do quão sério tá. Então, como seria a gente olhar para aquilo ali e pegar esse sentimento que a gente tem no momento em que recebe alguma informação, imaginar esse sentimento se transformando, né, numa bola assim de luz e jogar ele para longe, sabe? E aí ficar fazendo o a quem pertence isso, para limpar tudo aquilo que sobrou dentro da gente, tudo aquilo que a gente ficou conectado ainda do inconsciente coletivo, daquela vontade que veio, né, das coisas que a gente já ouviu sobre isso, de tudo que já nos disseram sobre isso. Então é um desafio que eu trago para vocês, né, de não se alinhar e concordar, e não resistir e reagir, mas pegar esses sentimentos e essa vontade, transformar numa bola de luz, jogar para o universo e começar a fazer a pergunta do a quem pertence isso. Para que a gente comece a criar quanticamente, energeticamente, uma rede muito forte de mais possibilidades. Do que a gente pode enxergar e do que a gente pode criar a partir de toda essa situação que está acontecendo. A partir dessa realidade que já existe, como a gente pode sobrecriar isso para trazer uma energia de leveza, uma energia de mais possibilidade, para trazer mais consciência. Porque eu acho que consciência é a coisa que mais a gente está enxergando e percebendo acontecer nesse momento. Tem sim muita gente maluca, muita gente desesperada, muita gente disseminando medo. Sim, tem, mas tem muito mais gente reconhecendo as possibilidades. Tem muito mais gente fazendo aquilo que se requer realmente. Tem tanta gente se dispondo a olhar para os outros. Tem tanta gente escolhendo ficar em casa porque tem um vozinho, uma mãe que já tem mais de 60 anos, porque, né, não quer ter contato com pessoas que são da zona de risco. Então, estão escolhendo algo para si, mas pensando no outro. Enquanto... Tá.
Deixa eu voltar aqui nesse computador que é melhor. Como pode melhorar? Minha internet caiu. Não estamos te ouvindo. Aqui, ó, a Maqueles falou, tenho devolvido ao remetente com consciência anexada. Isso é uma ferramenta que a gente aprende no curso de barras de Access também, que é quando a gente se dá conta, quando a gente percebe que algo não é nosso, a gente devolve ao remetente com consciência anexada. Que é a gente se deu conta que aquilo que a gente está sentindo, que aquilo que a gente está pensando não é nosso, porque a gente capta muito das outras pessoas e a gente simplesmente escolhe não carregar mais aquilo. Então a gente envia de volta para o remetente com consciência anexada. É uma ferramenta que a gente aprende no curso e ela realmente é muito útil, é uma super dica, que é a gente simplesmente escolher libertar aquilo. Não quer dizer que a pessoa vai receber aquilo de volta, vai sentir aquilo de volta. A gente apenas está escolhendo libertar aquilo da gente. Estamos de volta. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Algo estamos. muito louco. Não estamos te ouvindo. Não. Tá, eu vou seguir conversando enquanto isso. A outra ferramenta que a gente trouxe, que a gente vai trazer, que também vem, né, do fazer perguntas, é o como pode melhorar. Acho que todo mundo já deve ter escutado ou visto em algum lugar o como pode melhorar. Essa é uma pergunta que às vezes parece assim, mas é tão simples, é tão fácil, é só dizer como pode melhorar. Mas quando a gente faz essa pergunta, por exemplo, hoje, quando eu estava no banco, na situação que eu falei para vocês, começaram a falar, a reclamar, né, aquele monte de energia pesada. E aí o que eu percebi? Que eu não queria me alinhar com aquilo e eu comecei a fazer perguntas, como pode melhorar? Isso vai trazendo possibilidades diferentes. Usei outras ferramentas. Quando eu fiz a pergunta, como pode melhorar essa situação? Eu me dei conta de algumas coisas. Eu vou usar uma ferramenta, vou usar outra ferramenta. O que eu faço? Saio daqui, fico aqui. Então, tu abre, né, a possibilidade de outras coisas acontecerem para melhorar aquela situação. Fala, Ana, vamos testar. Oi, gente. Agora sim. Acho que voltei, né? Que loucura, caiu tudo aqui. Eu tava até no computador. Mas enfim, eu nem sei onde é que tava, não sei onde vocês estão, mas eu vi que vocês falaram um pouco de desenvolver o remetente, né? Sim, também. Então, né, o que eu tenho percebido nos últimos tempos é que quanto mais a gente utilizar as ferramentas, mais a gente vai criar facilidade na nossa vida. Essas ferramentas que nós escolhemos trazer aqui para vocês hoje são ferramentas de Access, né? E a gente vai ir trazendo ferramentas não só de Access, mas as ferramentas que a gente perceber que podem ser uma contribuição para esse momento. E eu não sei onde vocês estavam falando, eu não falar nesse momento. Continua o assunto. Eu falei sobre o como pode melhorar. Você ensinou como pode melhorar ou só falou sobre? Não, é exatamente isso, assim, ó, de o quanto a gente pode usar o como pode melhorar para essas situações, para trazer a possibilidade de essa situação ou qualquer situação melhorar. Quando a gente aprende como pode melhorar, uma das coisas que a gente fala é que tudo sempre pode melhorar. Uma situação que a gente julga como boa ou uma situação que a gente julga como ruim, ela sempre existe essa possibilidade daquilo melhorar. Então, é por isso que a gente usa essa pergunta para tudo. Quem me conhece sabe que eu falo uma coisa e digo como pode melhorar. Eu faço alguma coisa e digo como eu posso melhorar. Eu faço isso o tempo todo, porque é a gente dizendo para o universo que está disponível, está receptivo para que aquilo melhore. Porque tudo sempre pode melhorar. Então, isso vai fazendo com que a gente, né, vá recebendo energias positivas, vibrações altas, para que a gente transforme aquela situação em algo cada vez melhor. Porque tudo na vida sempre pode melhorar, né? Inclusive a conexão de Wi-Fi. Em momentos de quarentena, então nem se fala, né? Um Wi-Fi funcionando é tudo que a gente
que a gente mais quer. Então, nós separamos algumas outras perguntas para vocês, né? Eu vou pegar aqui. Eu vou digitar aqui. Digita, eu vou pegar escrito. Nós separamos algumas outras perguntas para a gente se fazer, né? Durante esses dias, para que a gente fique usando essas perguntas em forma de mantra, sem esperar uma resposta, mas sim criando uma energia quanticamente contagiosa para as outras pessoas, para que a gente vá criando uma realidade muito maior do que essa realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Eu vou falar aqui as perguntas, mas a Lu vai digitar ali. E se vocês puderem copiá-las, acho que seria ótimo para vocês poderem seguir fazendo agora durante a semana, né? Então, a primeira pergunta que a gente separou é: o que se requer para que eu sobrecrie com facilidade a minha vida e as minhas escolhas em todos os momentos? Né? Porque não é só agora, não é só nesse momento que a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa fazer isso em todos os momentos. Porque tudo que vem pra gente como dificuldade, a gente pode sobrecriar e transformar em algo que seja muito grandioso. É uma possibilidade que nós temos e que todo tempo a gente precisa sobrecriar os momentos para eles se tornarem algo mais grandioso. Outra é, a Luísa digitou aqui, que energia, espaço, consciência. Foi divertida hoje. Né? Tá tudo bagunçado. Que energia, espaço, consciência e escolha eu posso ser hoje para trazer alegria, felicidade e diversão para mim e para as pessoas na minha volta. Então, como a gente pode se tornar esse convite, né? Como a gente pode se tornar o convite de contagiar as pessoas ao nosso redor a partir da alegria, da felicidade e da diversão? Outra pergunta é: como eu posso ser a contribuição que esse mundo requer para criar mais felicidade, alegria e diversão? Porque sim, nós somos todos muito importantes e a gente consegue, a partir da gente, transformar o mundo. Muitas vezes eu escutei de algumas pessoas assim: como assim que eu vou ser o que se requer? Vocês conseguem perceber que cada um de nós é exatamente o que se requer para criar algo mais grandioso nesse universo, nesse planeta, nessa realidade? Quando a gente fica achando que nós não somos tudo o que realmente somos, o quanto nós ficamos nos comportando como medíocres, como medianos, sendo que nós somos incríveis, nós somos seres infinitos que conseguem, que têm o poder de, a partir de uma ação, já que nós estamos todos num emaranhado quântico, conectados, a partir de uma ação a gente pode contagiar todas as outras pessoas. Então, sim, o que se requer para que a gente possa trazer essa energia à tona? Que energia. É muito importante a gente saber. Pode falar? Uhum. Acho muito importante a gente reconhecer o poder que a gente tem. Sabe? Não subestimar o poder que a gente tem de mudança, o poder de contagiar as pessoas à nossa volta. Sabe? Vocês têm, nós temos, né? Todos temos que perceber o quanto a gente pode sim mudar a energia de algum lugar, mudar a energia de uma conversa, mudar a energia da situação, das coisas que estão ao nosso redor. A gente tem esse poder, isso é possível, mas a gente precisa reconhecer e estar disposto a fazer isso. Eu acho que uma coisa que eu vi que a mãe postou ali e tem a ver com a questão da contribuição. Ela falou que às vezes a pessoa está pedindo um socorro, pois não está conseguindo sozinha lidar. Eu acho que essa questão é muito importante, a gente perceber o quanto a gente pode ser contribuição e se a gente pode ser contribuição. Porque às vezes a gente tem um julgamento sobre uma situação, sobre uma pessoa, e
a partir do nosso julgamento, a gente acha que pode ajudar ou que a pessoa está precisando de ajuda, mas de verdade, qual é a contribuição que se requer naquele momento? A contribuição, a pessoa está recebendo contribuição. Então, sempre fazer perguntas, trazer consciência e não trabalhar a partir da definição. Não é olhar para uma situação, julgar que aquilo está errado ou que tu pode fazer alguma coisa e ir lá e agir. Né? Sempre a partir da consciência. Verdade que eu posso contribuir? Ah, posso? Então tá. Então como eu posso contribuir? Verdade que essa pessoa está recebendo, está querendo receber contribuição? Verdade que ela está nesse espaço de receber? Ah, ela tá. Então tá. O que eu posso fazer? Ou não, eu não posso. Então o que mais eu posso? O que mais é possível que eu não considerei ainda? Então sempre trabalhar a partir da consciência daquilo e não do julgamento daquilo. E lembrando todo o tempo, né, que a gente sabe. Porque às vezes a gente entra naquele questionamento de julgar o que a gente percebe, né? Por exemplo, alguém vem e te pede uma contribuição a respeito de algo e na hora tu percebe que tu não vai ser uma contribuição, mas tu entra no julgamento e traz aquelas, mas como que eu não vou ajudar essa pessoa? Como que eu não vou falar alguma coisa? Ai, mas ela tá precisando. Mas será realmente que ela está precisando? Será realmente que ela está escolhendo sair desse espaço onde ela está? E quando a gente entra no julgamento de achar que a gente tem que fazer algo pelo outro, na maioria das vezes a gente não está permitindo que o outro tenha a escolha. A gente não está permitindo que a pessoa reconheça que ela está parada ali naquele lugar e que ela não está escolhendo sair. Então, nesse momento é muito importante a gente perceber isso, perceber a energia que vem a partir disso e perceber qual é a primeira coisa que vem pra gente, né? Perceber aquela primeira sensação, que é tipo, a pessoa te pede uma contribuição, o que tu percebe naquele momento? Que é leve ir lá e falar? Ou na hora tu já percebe que não é, né? Tipo, ai, não vou falar porque vai entrar em discussão, a pessoa vai discutir comigo, vai dizer isso, eu vou dizer aquilo. Então reconheçam que vocês sabem, que vocês têm no corpo de vocês a possibilidade de perceber o quanto vocês podem contribuir com cada um. E usem aquilo que vocês percebem. Não entrem no julgamento de vocês e não definam nada por ninguém. Uma escolha que uma consciência muito importante que a Louise me trouxe hoje de manhã. Nós estávamos conversando a partir eu estava falando para ela, né, sobre as pessoas que ainda estão teimando a respeito de alguma coisa, né, que tipo sabem que é necessário ser feito e mesmo assim não estão fazendo. E eu trouxe para ela exatamente isso, que eu estava meio frustrada com não conseguir mudar isso em algumas pessoas. E ela me disse assim, mas tu consegue reconhecer que, na verdade, essas pessoas têm escolha? Quando ela me disse isso, caíram todas as fichas do universo na minha cabeça, assim. Sim, porque exatamente neste momento, a gente está olhando para as pessoas que a gente mais ama e querendo escolher por eles. Só que a gente não pode escolher por ninguém. As pessoas têm escolha. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Fazer ou não é uma escolha. Por isso que eu acho que é muito importante, né, a gente perceber se é possível contribuir, se é isso que se requer no momento. E acho que o oposto também serve, porque às vezes eu me pego fazendo isso. Estou no meio de alguma coisa, ou num grupo, e aí tu percebe de falar alguma coisa, sabe? De trazer uma consciência, de falar e dizer, não vou me meter. Mas é sempre legal, né? Quando tu perceber de plantar aquela sementinha, de falar alguma coisa, ir lá e falar, não julgar. Ah, mas vão achar que eu sou louca. Ou, todo mundo nesse pânico e eu falando de felicidade. Mas se tu percebeu no fundo, né? Se percebeu no corpo, com leveza, do fundo do coração, que aquilo vai contribuir, vai lá e faz aquilo, sabe? Porque se a gente julgar que, meu Deus, né? A gente falou hoje no Zoom, às vezes a gente até se coloca no errado de não estar nessa vibração do medo. Mas não, como seria, né? A gente também plantar sementinhas em lugares onde a gente percebe que a nossa contribuição vai ser
vai ser recebida, onde a gente percebe que vamos ser contribuição. Então serve para as duas situações, para quando a gente percebe também ir lá e realmente fazer, porque com certeza aquilo, alguém vai captar aquilo que a gente disse, aquilo ali vai ser plantado e vai crescer, mesmo que seja num espacinho pequeno, mas com certeza tu foi lá e plantou a tua sementinha. E no Então, próximo Zoom a gente vai falar bastante. Vai criar mais. A gente vai falar bastante sobre o leve e pesado, né? Para que as pessoas consigam reconhecer melhor essas situações. Que é também Sim. uma ferramenta, né? É uma ferramenta, meu Deus, eu fiz um nó em mim aqui. É uma ferramenta também muito importante para a gente utilizar nesse momento, né? A percepção do leve e pesado. A Nanda tá rindo, olha só, tá rindo na minha cara aqui, que eu me enredei. A gente reconhecer nesse momento até onde a gente é uma contribuição, até onde a gente pode ir. Então, essa vai ser a nossa próxima ferramenta, né? Dando um spoiler aqui do que a gente vai falar no próximo Zoom. Sim, eu tava com uma coisa na cabeça, esqueci. Aqui, eu li que a Fafá falou que essa coisa antes, essa coisa do ajudar, né? Que antes da pessoa pedir, eu já estava fazendo. Gente, o ajudar é uma coisa que eu acho que dá para fazer um Zoom só sobre isso. Porque a gente tem isso, né? De, precisa ajudar. Não, aí a Fafá primeiro, a gente não precisa nada. Sim, primeiro a gente não precisa nada. Segundo, ninguém ajuda ninguém. A gente contribui se percebe que a pessoa, né, requer a nossa contribuição ou pede contribuição quando a gente percebe que gostaria de receber contribuição. Então, isso é muito importante, sabe? Sempre a partir da O ajudar é instintivo. Sim, a dica, apareceu uma voz ao fundo, rapidinho saiu. Sim, é instintivo. Só que essa ideia, porque quando a gente faz as coisas a partir dessa coisa que é instinto, a gente não funciona através da consciência. Porque se eu ver um noticiário... perceber, né? Exatamente. Se eu ver um noticiário agora que está falando, né, sobre o corona, que está todo mundo morrendo, e eu usar essa sensação que eu tive ao ver aquilo como base para alguma escolha minha, eu não estou funcionando através da consciência, estou funcionando através do sentimento e da sensação que aquilo me trouxe. E muitas vezes, quando alguém diz que está mal, que está ruim, a gente tem um instinto de ajudar, a gente está olhando para aquela situação e está tendo ou pena, ou dó, ou acha que pode ajudar. E isso também não vai funcionar através da consciência, a partir da consciência. Vai funcionar a partir de um julgamento, de um sentimento que a gente tem que a gente pode ajudar. Não quer dizer que a pessoa não esteja requerendo a nossa contribuição, não é isso. Mas é a gente olhar para aquilo e ter consciência. Sim, eu posso contribuir. A pessoa está escolhendo receber a minha contribuição. Então, sim, mas não eu julgar que eu posso. Sem que a pessoa tenha pedido, ali, né? Ou, né? O poder que tem a gente trazer essa coisa da ajuda, né? O quanto, quando a gente acha que está ajudando alguém, a gente está se colocando superior a essa pessoa. Porque a partir dos julgamentos que a gente tem, que a gente comprou dessa realidade, sempre que a gente vai ajudar alguém, a gente vai ajudar alguém porque essa pessoa está numa situação pior que a nossa. Né? Ou porque essa pessoa está precisando que alguém vá lá e estenda a mão para tirá-la do buraco. Mas quantas vezes essas pessoas, elas escolheram estar no buraco e elas não estão escolhendo sair, e a gente está lá se colocando como os salvadores da vida daquela pessoa a partir da ajuda, ao invés de empoderar elas de perceberem que, meu bem, tu escolheu entrar, tu pode escolher sair. Eu estou aqui para contribuir com tudo o que eu puder para que o teu processo seja o mais leve possível, mas não para te dar a mão e te arrancar daí para daqui a pouco tu acabar entrando nesse espaço novamente. Então, é o que eu digo, esse assunto a gente pode falar por um tempo muito longo. É algo que abre espaço, né? Porque percebam muita energia de seguir falando sobre isso, mas realmente é um assunto bem extenso, mas acho que para tudo, né? É a gente perceber qual é a consciência ali. Não quer dizer que eu não posso ajudar, né? É perceber o que vai contribuir,
o que eu posso fazer que vai ser mais contribuição para aquela pessoa. Não que a gente não vai nunca mais ajudar ninguém, não é isso, né? É a gente perceber e não julgar. E aí sim fazer escolhas a partir dessa consciência, dessa percepção. Dicas, quer falar? Pode falar. Não sei se está me ouvindo, Lu. Sim, pode falar. Ah, que ótimo. Um beijão para todos. Primeiro que eu acho que essa sensação tão pesada que todos estão vivendo no momento nos deixa mais enfraquecidos. Por quê? Nos deixa desequilibrados naquela verdadeira e antiga corda bamba. E não é mais momento para isso. Outra coisa sobre a ajuda, eu queria colocar o seguinte, que a gente tem essa tendência pelo instinto de querer ajudar, mas eu entendo também que só escutando, ouvindo a pessoa, sem julgamentos, como tu disseste, já é ajuda. Era isso. Sim, é perceber o que vai contribuir. Se perceber que só estando ali para a pessoa vai contribuir, ótimo. Vai ter consciência do que se requer naquele momento e sem julgamento você vai fazer aquilo. Se for só ouvir, ótimo. Muitas vezes é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente só quer conversar para trazer consciência para a situação. Acho que é muito importante isso que, vou repetir, né? Funcionar a partir da consciência do que aquilo vai criar ou do que está sendo requerido naquele momento e não a partir do julgamento. E essa questão, né, de ser um momento onde a gente está passando por essa questão, né, da vibração baixa, do medo, eu acho que é exatamente isso que a gente está tentando, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? É elevar a nossa vibração, é trazer ferramentas para que a gente saia desse lugar onde muitas pessoas estão, até mesmo nós às vezes caímos, né? Que é a vibração do medo, é a vibração do desespero, do pânico. Essas ferramentas, elas estão sendo lançadas exatamente para isso, para que a gente consiga sair desse espaço e sobrecriar e criar uma realidade diferente. E outra coisa, trazer uma consciência para vocês, que é o seguinte: vocês já viram em algum outro momento dessa realidade tanta gente se juntando para criar uma vibração positiva? Vocês já viram em algum outro momento dessa realidade, desde que vocês nasceram, tanto grupo de apoio surgindo, tanta gente em prol de um bem maior, tanta gente conectada para criar algo mais grandioso? Eu, Nássara, nunca vi. Então, eu escolho reconhecer, diferente do que a Dica trouxe, né, que é a gente ficar enfraquecido, eu escolho reconhecer nesse momento o quanto a gente está grandioso. Porque nós, enquanto sociedade, nós estamos nos apoiando, crescendo e fazendo uma escolha diferente da escolha que nós estávamos fazendo, vendo e vivendo até o momento. Então, que isso seja o convite mais grandioso para a gente reconhecer o quanto, às vezes, nós precisamos passar por algumas situações para criar uma realidade totalmente diferente. Tem gente indo no super para as pessoas mais velhas. Tem muita gente fazendo comida, entregando nos lugares. Tem tanta gente fazendo, assim como nós, coisas gratuitas para que as pessoas se conectem. Sabe, tem aula de yoga gratuita, tem meditação gratuita, tem Zoom de ferramentas gratuito, tem N possibilidades. Então, sabe, eu percebo muito assim hoje que isso é muito diferente de tudo que a gente já viveu. Então, a gente não está não enfraquecido. Pelo contrário, a gente está muito mais fortalecido enquanto sociedade. Pode ser que tenha algo nessa realidade que está buscando nos levar para a corda bamba, mas a gente pode se negar, a gente pode escolher aproveitar todos os benefícios e toda a grandiosidade que está sendo trazida para nós a partir dessa situação, que é estarmos aqui conectados. Quem é que consegue normalmente estar conectado às 4 horas da tarde, assim, no Zoom? Quase ninguém, está todo mundo trabalhando lá na vida, né? Agora não, está todo mundo aqui. Então, quantas possibilidades e quantas coisas estão sendo criadas? E como seria a gente utilizar esse tempo que a gente está tendo mais de home office para criar coisas mais grandiosas,
para aproveitar essa energia de mudança e fazer uma limpa na casa da gente, tirar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não traz alegria, tudo aquilo que não traz felicidade, todo o entulho, toda coisa que tu pega e põe de um lado para o outro e não fica bem em lugar nenhum da tua casa. Como seria tu aproveitar esse momento para dedicar um tempo para o lugar onde tu fica, né, para te sentir bem, que é a casa da gente, as roupas da gente. Então, eu acho que é muito mais grandioso do que tudo isso, né? Que é a possibilidade da gente rever quem somos enquanto pessoas, rever quem somos enquanto sociedade, rever as escolhas que a gente tem feito nos últimos tempos, rever as possibilidades que nós temos e criar, sobrecriar a partir da energia que vem. É uma coisa que eu disse no Zoom hoje, né, que eu percebo, assim como a Ana, uma grandiosidade de coisas. Essa preocupação com o outro, essa energia de compartilhar as coisas, de se preocupar com o outro, como a Ana disse, tem pessoas indo no supermercado para as pessoas idosas, tem gente fazendo comida para fora. Gente, isso é lindo, sabe? É uma energia maravilhosa que está crescendo, que está potencializando. E não a outra energia. Por que a gente ainda escolhe olhar para coisa ruim? Sabe? Não é mais tempo disso. Já passou. Agora a realidade é outra. É a gente olhar para o coletivo. Olhar o que eu posso fazer hoje vai contribuir com o mundo. A Aline trouxe hoje de manhã, né? Que é um presente esse tempo que a gente tem para nós. É um momento da gente olhar para dentro. E se tudo isso foi a mudança que a gente pediu, há tanto tempo a gente vem pedindo mudança, que o mundo precisa mudar, que a poluição precisa diminuir, que a gente precisa ter atitudes diferentes, porque senão daqui a 50 anos não tem mais mundo. Sabe? Como seria reconhecer que esse é o momento que a gente está... a gente tem a possibilidade de fazer isso, de olhar para dentro, ver o que a gente pode fazer de diferente. Sabe? Quais são as possibilidades que estão surgindo aí que a gente não teria se isso não tivesse acontecido? Então, em vez de olhar para o errado da coisa, como seria a gente olhar para o que está certo sobre isso? O que tem aqui que a gente não está reconhecendo? Quais são as outras infinitas possibilidades que estão surgindo a partir de agora? Isso é o mais legal. Sabe? Olha a energia que isso cria. É exatamente isso. Olha quantas pessoas estão conectadas nesse momento. E se pensar 2 semanas atrás, jamais seria possível. Quantas pessoas vivem as suas vidas sem sequer parar para perceber que respiram? E agora a gente tem esse tempo todo em casa, sabe? Olha que presente, olha quanto isso é grandioso. Então, acho que como seria a gente realmente aproveitar isso, sabe? Olhar para isso com outros olhos e perceber tudo que pode ser criado a partir disso. Diziam que queriam desacelerar, é exatamente isso, né? O presente que isso é. Vamos olhar para isso como um presente. Algo que me chamou super atenção nos últimos tempos é que, assim, várias pessoas que eu conheço que passavam dizendo assim, ai, como eu queria ficar mais tempo em casa, como eu queria poder ficar mais tempo em casa, como eu queria poder acordar um pouquinho mais tarde. Agora estão fazendo home office e estão reclamando de estar trancada em casa. Gente, pelo amor de Deus! Porque quem quer é surreal. Reclamar, reclama, não importa a situação. É surreal, sabe? Eu tenho vontade de rir, porque eu tenho vontade de pegar a pessoa e sacudir e dizer assim, ei, como assim? Não era o que tu queria? Como é que você tá reclamando? Então é isso, sabe? É pra gente rever, inclusive, aquilo que a gente passa o tempo todo pedindo. E outra, será que essa não é a mudança que a gente tem pedido há tanto tempo nessa realidade? Será que não está aqui a consciência que a gente requer? Pessoal, a gente pensou em fazer um Zoom de 1 hora, já estamos estourando, assim. Então, queria pedir para vocês que ficou com alguma dúvida e colocando no chat para que a gente possa ir finalizando. Mas, enfim, né? Só para recapitular, nós trouxemos a pergunta do a quem pertence isso, que pode ser feita sempre para a gente trazer a consciência de que os sentimentos, pensamentos e emoções que estão presentes no nosso corpo e os julgamentos também, no momento, não são nossos, e a gente deixar bem claro que a gente escolhe não se... Eu tô rindo porque eu sujei tudo de erva. A gente escolhe não se conectar com isso,
né? Então, a quem pertence isso, a gente fica repetindo, até perceber que dissipa a energia. Além do a quem pertence isso, a gente trouxe a possibilidade de fazer a pergunta de como pode melhorar, porque tudo nessa vida sempre pode melhorar. Então, a gente pode fazer essa pergunta o tempo todo para trazer a energia de como pode melhorar, porque tudo pode ficar melhor e sempre vai ficar. E toda vez que a gente fizer uma pergunta, sair da definição, da forma, da estrutura e do julgamento, a gente está melhorando a gente mesmo e o mundo todo. A lista de perguntas que nós botamos para vocês aqui, para que vocês façam todos os dias, né? Então comecem a fazer aquelas perguntas sem buscar no racional de vocês uma resposta, mas sim jogando a pergunta, né? Como dizem, joga para o universo para ver o que vem a partir dali. A gente trouxe o Devolva o Remetente com partículas de consciência. Foi, né, Lu? Foi na hora que eu caí. Foi, não fomos nós quem trouxemos, foi acho que a Maquelis que trouxe. Ela disse que ela faz muito isso e aí eu trouxe. Tá. Expliquei brevemente sobre. Então tá. Foi ela. Isso é perceber contribuição. Exatamente. E então, assim, dizer para vocês mais uma vez que nós estamos, todos vocês estão conectados com a gente de alguma forma, a partir do grupo ali que nós temos os nossos Zooms gratuitos, né? Vocês estão conectados com a gente. A gente vai fazer um Zoom sobre autoabuso também, né, Lu? Na semana que vem, que nós vamos trazer lá. Segunda-feira, às 20h30. Isso. Também é gratuito. Do calendário. É segunda, autoabuso, às 20h30. E na quarta-feira, relacionamento, às 20h30. Essa de quarta-feira, eu quero relacionamento e a Ana que é família. Então, nós falaremos sobre relacionamentos familiares. Acho que é a energia que está chamando. A gente ficou gastando energia mental no vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, vai ser um sobre relacionamentos. Provavelmente a gente vai falar sobre família também. Então, 20h30. Segunda, autoabuso e quarta-feira, relacionamentos. E a Fátima falou ali, né? Como seria fazermos mais um Zoom amanhã? A gente vai fazer mais um Zoom, ainda não tinha percebido o dia, se amanhã ou domingo ou durante a semana, podemos sim, né, fazer alguma coisa amanhã, vamos perceber e aí a gente lança também ali no grupo a data e o horário. Amanhã não dá, mas pode ser a partir de segunda, eu não posso amanhã. Mas a gente faz a partir de segunda, a ideia aqui é trazer vários Zooms sobre ferramentas, né? Para que a gente possa ir todos os dias acrescentando uma ferramenta a mais, além dessas que a gente trouxe hoje, acrescentando mais perguntas, né? Para que vocês vão se ambientando com isso, a gente vai criando algo muito mais grandioso nessa realidade. Eu acredito que talvez na terça, né, Lu, dê para fazer os outros Zoom, mas a gente comunica, né? O Zoom de ferramentas, a gente comunica no grupo. E a Fata pode fazer um e a gente participa amanhã. Verdade, o que mais é possível. O que mais é possível. Né? Bom, gente, acho que é isso, né? Era isso que eu dei, então é isso. Eu acho que é isso, então. A gente, né, abriu para as perguntas. Caso eu vou fazer uma baguncinha aqui que eu quero tirar uma foto. Como que eu posso fazer? Peraí que eu tô pensando. Eu tiro aqui com o celular. Tira? Aqui. Então tá. Tiro. Vamos todo mundo dar um sorrisinho bem pleno, assim, pra foto. Não sei. Se foi, depois eu vejo. Não, então tira de novo, ué. Peraí. Como que a gente não vai ter uma foto do Zoom? Vou tirar uma mais de perto. Ai, o meu tá muito zoom. Tira o celular bem. Já tirei. Deu. Tá bom. É que tava aparecendo na minha tela. Então, gente, é isso, né? Agradecer a todo mundo que esteve presente, quem está sempre, quem chegou hoje. Temos, então, novas datas, a gente vai lançar, acompanhem no Instagram e usem bastante as ferramentas. Eu acho que a gente tem, né, como seria a gente escolher realmente vibrar a partir da alegria, da felicidade, vibrações altas e positivas.
simplesmente escolher já fazer. Isso já aconteceu. Então, é isso, gratidão. Lembrando, né, mais uma vez que a Nanda disse que vai fazer hoje uma meditação para elevar a nossa vibração. Quer No falar? Instagram dela, ela Quer colocou convidar? aqui. A Nanda tá aqui? Tá. Tava, né? Tava. Nanda, tu tá aí? Vamos ver se ela tá ouvindo. Sim, ela Mas deve ela ter largado o colocou celular na mesa e tá Sim. perambulando pela casa, né? É @Fernanda M. Leite, com 2 T's, tá no bate-papo. Então, ela vai lançar no IGTV hoje. E copiem as perguntas, façam todo dia. E é isso. Gratidão, gente, mais uma vez. Muito obrigada. Beijo. Beijinhos. Tchau, tchau.